Colégio Militar de Fortaleza traz uma questão sobre pronome ocorrida no exame de seleção para o ano de 2026. Vamos lá então. Marque a alternativa em que se pode identificar um pronome pessoal oblíquo no texto. Isso aí é uma questão de uma gramática pura, de uma gramática até tradicional. Pause sua tela pela sua memória e descubra se você realmente ainda sabe o que é um pronome pessoal oblíquo. Depois que você marcar a opção, você aperte o play e ouça o meu comentário. Vai lá. Bom, nós já falamos que pronome é uma palavra que pertence a uma das 10 classes gramaticais. Você tem o artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o verbo, a conjunção, a preposição, a interjeição, e todas elas têm uma determinada função, né? O pronome, por exemplo, como o nome sugere, pronome, é uma palavra que é colocada em favor ou em função de um nome. A gramática diz que a palavra que dá nome aos seres é o substantivo. Então, o pronome ele pode substituir um substantivo para garantir a coesão textual. O professor deu um conselho aos alunos e pediu que eles fossem pessoas de bem. Eles quem? Os alunos. Então, para não repetir a palavra alunos, que é um substantivo, usou-se o pronome eles. Só que o pronome também pode acompanhar um substantivo. Então, quando eu digo era um assunto que seus pais nunca discutiram, esse seus está no plural e no masculino, porque são pais. Se fosse mãe, seria que sua mãe. Se fosse primas, suas primas, e assim por diante. Então, esse seus é um pronome porque está concordando com o nome, com um substantivo. Bom, quando eu olho a letra A, lembrando o prazer que sentira ao ganhar sua primeira bola, a palavra sua está acompanhando o substantivo bola. Sua bola. Se fosse calçados, seus calçados. Se fosse estojo, seu estojo. Então, sua é um pronome, só que não é do caso oblíquo. Se você se lembrou, ele é um pronome possessivo. A sua bola é que pertence a você. Então, a letra A não é a resposta. Estamos tirando, então, a letra A, para não poder ser assinalada como a opção. Segundo, a letra C. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Você pode observar que existe a palavra alguma que está concordando com o substantivo coisa. Se fosse objeto, seria algum objeto. Se fosse livros, seria alguns livros. Só que alguma também não é um pronome oblíquo. Se você puxar pela sua memória, ele é um pronome indefinido. Alguma coisa, não sei que coisa é. Alguns objetos. Quais objetos? Então, se você marcou a letra C, você também errou a questão. Das três que sobraram, B, D e E, acertou a questão quem marcou a letra... Qual será? Vou te falar daqui a pouco. Que é um pronome pessoal. Porque pronome oblíquo é um pronome pessoal do caso oblíquo. E por que eu tirei as letras A e C? Porque nas letras A e C, o sua e o alguma são pronomes que não são substantivos, eles estão acompanhando um substantivo. Por sua vez, o pronome pessoal substitui. Ele pode ser um pronome pessoal do caso reto. E o pronome pessoal do caso reto sempre vai exercer a função de sujeito da oração. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qualquer uma dessas 6 palavras, claro que o ela e o elas são pronomes pessoais do caso reto se forem o sujeito. Como está aqui, ó. Ele trouxe o dinheiro para comprar o lanche. O ele está na lista dos pronomes pessoais do caso reto e ele é de fato do caso reto porque ele é o sujeito do verbo trazer. Ok? Agora, a questão que é um pronome do caso oblíquo. Um pronome do caso oblíquo também está no lugar de um substantivo, só que ele não é o sujeito, ele é o complemento da forma verbal.
Arthur trouxe um presente e o entregou à professora. Esse o que aqui está, ele toma o presente. Arthur trouxe um presente e entregou o presente à professora. Né? O Arthur entregou. Entregou o quê? O presente. Então, esse o presente completa o sentido do verbo entregar. E ele foi substituído pelo o, que é um pronome do caso oblíquo. Portanto, dessas três que sobraram, acertou a questão, agora sim, quem marcou a letra E. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou. Quer dizer, cheirou a bola. E cheirou a bola, ou a bola completa o sentido do verbo cheirar. Professor, por que não é a letra B de bola? Ou o que os garotos dizem hoje em dia significa dizer assim, ou aquilo que os garotos dizem. Esse o não é um artigo. O o, para ser um artigo, depois dele tem que ter um substantivo masculino. O garoto, o conteúdo, o problema, e assim por diante. Agora, esse o é sinônimo de aquilo. Aquilo que os garotos dizem. E a palavra aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos. Professor, por que não é a letra D? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros. Esse outros é um pronome indefinido. Por quê? Porque que tempos? Outros tempos. Mas quais são uns tempos? Tá? Então, aí nós temos mais uma vez reforçando que a resposta é a letra E. Reveja o conteúdo de pronome. Não existe prova do colégio militar que deixe de cobrar este conteúdo. Então, continue estudando e a gente se vê em breve. Aquele abraço.